Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. Meu convidado hoje é Diogo Oliveira. Diogo é professor assistente na Escola de Informação da Florida State University. Ele iniciou na Florida State em 2018 após obter o seu doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade do Sul da Flórida, University of South Florida, que fica na cidade de Tampa, na Flórida. Antes de se mudar para os Estados Unidos, ele trabalhou por vários anos no Brasil como analista de redes e professor universitário. Os temas de pesquisa do Diogo são performance de redes, segurança cibernética, recuperação de desastres e resiliência. Mais especificamente, seus estudos focam em Software Defined Networking, virtualização de serviços de rede, internet das coisas e armazenamento descentralizado. João é natural de Goiânia, no centro-oeste do Brasil, e hoje mora na cidade de Tallahassee, no estado americano da Flórida. É um prazer, Diogo, estar falando com você hoje. Rodrigo, prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do seu podcast, que inclusive é um recurso não tão recente, mas que acabou se tornando mais divulgado recentemente e que eu uso muito, eu adoro. Então, muito obrigado. Então, vamos começar aqui falando, eu gosto de começar falando sobre a trajetória da pessoa, né? Porque eu acho que, como esse podcast tem uma audiência no Brasil, e essa é a minha intenção, é que ele seja, de fato, um podcast para brasileiros, às vezes a gente tem pessoas que não sabem como é que é o percurso, né, para chegar a ser professor aqui nos Estados Unidos. E o meu foco é educação, é professor, também aluno, mas agora eu estou querendo conversar com os professores. E eu queria que você me desse um pouquinho dessa sua trajetória, de como foi para vir do Brasil para cá, e como foi também o seu percurso dentro da academia aqui até chegar onde você está. Tá. Bem, eu, quando morava no Brasil, eu trabalhava na Universidade Federal de Goiás, onde eu era analista de redes. Lá eu não era professor, lá eu era técnico administrativo e também era professor de algumas universidades, algumas faculdades particulares. Nessa mesma instituição que eu trabalhava, foi onde eu também fiz o mestrado. Então, meu mestrado é em engenharia de computação, que eu concluí em 2009, e depois, em 2013, eu ingressei no doutorado lá pela Universidade de Brasília, pela UNB. Então, trabalhava na Universidade Federal de Goiás, iniciei o doutorado pela Universidade de Brasília. Enquanto eu estava fazendo o doutorado, foi naquela época que o governo federal estava investindo bastante em bolsas, né, para enviar alunos, pesquisadores para o exterior, pelo projeto Programa Ciências Sem Fronteiras, e aí eu fui contemplado com uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras para ir para os Estados Unidos fazer o doutorado de sanduíche. Então, a ideia é que eu passasse um ano, né, e depois retornasse. Então, isso foi o que acabou me levando à University of South Florida. Eu procurando algumas universidades, né, que eu pudesse ir passar esse tempo, né, fazer esse intercâmbio. Das universidades que eu pesquisei, que eu vi os professores, a USF acabou que foi uma que me atraiu bastante. Muito também pela cidade, né? Eu gostei bastante da cidade. E então acabei indo. Nesse período que eu estava lá, eu fui fazer a apresentação em um seminário, lá na USF mesmo,
E aí tinha um professor que ele gostou do que eu tive para apresentar, do que eu apresentei, e aí ele acabou me convidando, né? Ele chegou e falou: Ó, Diogo, você não gostaria de fazer o doutorado pleno aqui? E aí eu aceitei, claro, tive que passar por todo aquele processo da seleção, né? Fui aprovado e aí eu decidi ficar por lá. Então, o que eu estava fazendo, na verdade, era fazendo o doutorado pleno na USF e fazendo também o doutorado pleno na UNB. Então, eu estava fazendo os dois concomitantemente. Só que, e que não teria problema, mesmo eu tendo sido bolsista, não teria problema eu ficar na USF, terminar o doutorado na USF e depois voltar. Porque, para quem não sabe, quando você obtém alguma bolsa, algum financiamento, né, do governo federal, via de regra, acredito que tem exceções, mas via de regra você precisa voltar para o Brasil para meio que pagar aquele tempo que eles investiram, o dinheiro e o tempo que eles investiram em você. Mas isso Né? não significa que você já tem um emprego garantido, né? Se você Uhum. não, no caso, você já tinha, mas outras pessoas que não têm, não necessariamente já têm um emprego garantido quando voltam ao Brasil, né? Eles É, vão concorrer, vão exatamente. passar por concurso, tudo isso. Exatamente. Inclusive, essa obrigação de retorno ao Brasil era por causa da bolsa com a qual eu fui contemplado, que era do Ciências Sem Fronteiras, independente do emprego que eu já tinha. Uhum, Né? Então, você, como uma forma de retribuir o governo federal brasileiro pelo investimento que eles fizeram, você precisa, geralmente são 2 anos, então você precisa voltar para o Brasil e ficar 2 anos. Esses 2 anos não precisa ser logo de imediato, ou seja, se o doutorado sanduíche seria 1 ano, o tempo de intercâmbio seria 1 ano, não precisaria, terminando o ano, voltar e ficar 2 anos no Brasil. Poderia ser mais tempo, mas teria que voltar, uhum. né? Acabou que eu terminei o doutorado pela USF e eu optei, conversando com a minha família, nós acabamos decidindo que ficar nos Estados Unidos seria melhor por causa das oportunidades. Então, quando eu terminei o doutorado, eu acabei aplicando para algumas posições em diferentes universidades nos Estados Unidos, e a Florida State University foi a que me chamou mais a atenção, a que me agradou mais pelo projeto deles, pela oferta deles, e aí eu acabei optando por ficar lá. Atualmente, a gente está conversando aqui, eu estou no Brasil, então quando eu falo lá, né, eu estou me referindo a Tallahassee, aos Estados Unidos, então foi Ok. por isso que eu acabei optando por ficar lá. Ah, você está no Brasil? Estou no Brasil, estou no Ah, tá. Brasil. Eu pensei que você estava no seu apartamento lá, né? Não, eu estou Tallahassee. num apartamento aqui de Goiânia, eu sou de Goiânia, Goiânia, Ok, Goiás, estou aqui no apartamento de Goiânia. ok. Isso é interessante, né? Porque você pode estar em qualquer lugar do mundo hoje e trabalhar em qualquer lugar do mundo, e também, no caso, você tem uma aula para dar hoje para o pessoal de lá, né? Exatamente. O ano passado eu vim para cá no dia 13 de março para passar o Spring Break. Então eu Hum. ia passar uma semana. Que é em Eu que vim no época? dia O Spring Break é, para quem está ouvindo, final de março. final Geral, de março, metade de março, final de março, né? que é normalmente uma semana. Opa, peraí. Isso, normalmente é uma semana. No ano passado, começaria no dia, se não me engano, no dia 16 de março. Então, eu vim no dia 13 de março, que era uma sexta-feira, cheguei aqui no sábado, dia 14. Quando foi na segunda-feira, dia 16, por causa da pandemia, fechou aeroportos, fechou tudo. Acabou que eu fiquei aqui até dezembro. Então, Uau. assim, sobre isso que você está falando, né, E não a interferiu em gente nada, poder né? não interferir em nada, até porque as matérias que eu leciono são do mestrado, né? Nós temos um programa de mestrado em tecnologia da informação e o mestrado ele é 100% online, Uhum. então não faria diferença nenhuma. A, a graduação tem disciplinas online, mas a maioria das disciplinas são presenciais. Então, para Ok. essas, acabariam causando problema. Mas como as minhas matérias eram todas online, não mudou absolutamente nada. Qual é a sua carga horária em termos de aula? Você dá quantas Dois, aulas? dois. Então, no Spring, que seria o primeiro semestre aqui no Brasil, são 2 disciplinas,
cada disciplina sendo em horas aula, são 4 horas semanais. Então, ou seja, daí 8 horas semanais. Isso no primeiro semestre, e no segundo semestre a mesma coisa. Aí no summer, né, nas férias de verão, que vai de metade de maio a metade de agosto, é, eu, eu, eu não tenho. Seria férias, né? Mas eu sempre pego ou algum projeto ou, se não, Uhum. uma aula. Então, atualmente, eu estou ministrando uma aula que também é online, porque também é para o mestrado. Então, Entendi. todas as matérias do mestrado são online. Essa carga horária de 2:2, ela inclui pós-graduação e graduação. É, Inclui pós-graduação e graduação. então, é Eu acho uma que de mais pelo cada? meu. Oi? É uma de cada ou varia? Varia bastante. Acaba que eu sou muito agraciado pelo departamento que eu trabalho, que é um departamento que todos os professores, quanto a direção, coordenação, eles são muito preocupados em tentar atender os desejos dos professores. Eu Uhum. acredito que até por ser uma instituição que é muito focada em pesquisa, né, a FSU, ela é uma instituição mais de pesquisa do que de ensino. Então, eles tentam deixar para o professor decidir quais matérias ele quer lecionar. Por causa disso, eu acabo escolhendo pelas matérias que eu tenho mais compatibilidade, que são as de mestrado. Geralmente, eu até leciono também de graduação, mas é bem menos. Então, seria, por exemplo, no ano, né, que seriam 4 matérias, 5, se a gente for contar do summer. Uhum. Dessas 5, geralmente eu pego uma, que é de graduação, o restante é de mestrado. No semestre passado, eu lecionei 2, uma foi de graduação, uma de pós. Agora eu estou lecionando uma de pós e no segundo semestre mais 2 de mestrado também. Ou seja, vai ter sido nesse esquema de 5 disciplinas, só uma de graduação. É muito bom também porque o número de alunos também é bem menor, né? Bem mais reduzido, bem menor. É. A FSU, ela também tem, bem, eu não sei se é a FSU como um todo, mas o meu departamento toma o cuidado de limitar a 35 alunos por turma. E isso Uhum. vale tanto para a graduação quanto para o mestrado. Só que na graduação, se tem mais de 35 alunos, aí eles quebram em sessões, Uhum. né? Entendi. Então, e quando você tem mais de uma sessão, você tem o direito de ter um teaching assistant. Então, realmente facilita demais, ajuda muito. É, é. Vamos voltar um pouco à tua história, quando você estava fazendo doutorado, porque você falou que estava fazendo um doutorado também na UNB, na Universidade de Brasília. E Isso, você não falou se você largou se esse eu concluí. doutorado, se concluiu. Como é que foi isso? É. Acaba que foi uma situação meio estranha, porque, como eu falei, a ideia era eu fazer o doutorado na USF, fazer o doutorado na UNB, e antes de eu tomar essa decisão, eu conversei com a que era a coordenadora do programa da UNB na época, sobre esse meu intuito, e ela falou, não, sem problema, inclusive você pode aproveitar as matérias, os créditos que você pegar na USF, você pode pedir aproveitamento aqui. E assim eu fiz. Só que acabou que trocou o coordenador, e quando trocou o coordenador, quem era o meu major professor, É o meu o orientador, orientador, yes. o meu orientador lá na UNB, ele saiu, ele pediu demissão, então eu teria que encontrar um outro orientador. Aí eu fui falar com o coordenador do curso novo, e foi quando eu expliquei toda a situação, e ele pegou e falou assim, não, mas você não pode estar matriculado em um programa, um outro doutorado pleno, mesmo que seja no exterior, e estar fazendo aqui também. É contra o regimento interno. Aí eu falei, bem, então eu vou largar, vou abrir mão do meu doutorado na UNB, e aí eu fiquei só na USF. Então acabou que eu não concluí o da UNB. Ok. É engraçado que você falando que você começou no doutorado no Brasil,
E eu também, eu antes de vir para cá, eu passei no doutorado da UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, no programa de Certo. Sociologia lá, e comecei a cursar também, porque o ano só começava aqui em agosto, né, de setembro, por ali, que é o Aham. começo do ano letivo, do fall, né, e o nosso programa começou em março, eu acho que foi março, exatamente. E eu tinha que tirar o visto para vir para os Estados Unidos, eu já tinha sido aceito pela USF, mas tinha que tirar o visto algum momento em maio, ou foi, eu acho que foi em maio. Então, eu comecei a cursar o meu doutorado lá, porque eu não sabia se eu ia ter o visto aprovado, né? Porque Aham. pela primeira vez eu ia vir com a minha família, porque até então eu estudei anteriormente, mas eu era solteiro. Então, eu tinha que ter um visto para mim, para minha esposa, para minha filha, e ainda ter todas as, né, provar que eu tinha condições e tal. Eu apresentei a carta lá da universidade, e toda a parte financeira que eles iam ajudar tal, mas faltava ainda, né, porque eram 3 pessoas. Mas deu certo. Então, só depois que eu, de fato, tive o visto aprovado, foi que eu Abrir cancelei o mão meu da vaga. doutorado, abri mão, ressarci o governo também, porque eles estavam me dando Ah, bolsa, e depois que eu pedi cancelamento, eles ainda me deram 3 bolsas, 3 meses. Aí eu entrei em contato com eles e disse que eu estava reservando esse dinheiro já, porque eu sabia que eu tinha que devolver, opa, e, e desculpa. devolvi, sem problema. E devolvi. E aí foi quando eu vim para eu vim para os Estados Unidos, né, lá para a Flórida, e comecei meu doutorado lá. Mas é interessante que a gente tem essa questão de começar primeiro no Brasil. E você fez também, você fez o mestrado nos Estados Unidos também, no Texas, se não me engano, foi? Isso, isso. Aí já foi quando eu estava na área de teologia, na parte na Baylor University, nessa parte fazendo teologia. Então, eu fiz um bacharel e um mestrado, só que o bacharel foi em outra cidade, em San Antônio, e o mestrado foi em Waco, que é onde fica a Baylor University. Ah, então você fez o bacharelado lá também. Também, também, mas isso foi entre 2005 e 2009, né? Aí eu Tá. voltei para o Brasil, aí o doutorado começou em 2014, foi quando eu voltei novamente para cá, e não voltei ainda ao Brasil depois de 2014, então já fazem alguns anos que eu não vou ao Brasil. Eu também cheguei lá em 2014, só que do fall de agosto de 2014 até julho de 2015 foi como sanduíche, foi como visitante, né? Aham, Aí depois, a partir de agosto de 2015, que foi quando eu ingressei no programa pleno mesmo. certo. E esse professor que te convidou, ele foi o professor que te acompanhou até o final? Foi meu orientador. Ele tinha um projeto que ele tinha um grant, né, que estava para ser iniciado, e assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eu percebi, pelo menos na área de computação, na área de engenharia, eu percebi que se tem também uma dificuldade de encontrar no meio acadêmico estudantes, pesquisadores que tenham conhecimento técnico, né? Geralmente Uhum, tem muito conhecimento acadêmico e o conhecimento técnico nem tanto. Então, foi por isso que ele acabou me convidando, né? Porque ia começar esse projeto e ele precisava de uma pessoa que tivesse conhecimento técnico também. Então, foi por isso que ele fez esse convite. entendi. E você, no caso, entrou nessa bolsa dele, que foi a grant que você falou, que te patrocinou ou te sustentou aí durante o tempo que você estava aqui. Exatamente, foi isso mesmo. Eu era pago por ele, não era pelo departamento. Ok. E teve, diferente do meu caso, que foi o departamento, até porque a área sua tem muito mais dinheiro disponível para bancar estudante do que a minha. É verdade. A área de exatas, principalmente engenharia e Uhum. computação, realmente eles têm muito dinheiro mesmo. No caso, você agora está no Brasil, e você tem estado no Brasil mais constantemente,
e por conta da pandemia esteve por um longo período. Você chegou a ir no departamento de engenharia, ou o seu ex-departamento na Universidade de Goiás, né? UFGO. UFG, Você chegou, isso. UFG, ok. Você chegou a voltar lá, a conversar com o pessoal? Eu tenho contato com algumas das pessoas, eu já tenho um bom tempo que eu não vou lá, acho que a última vez que eu fui lá foi no ano retrasado, nós estamos em 2020, acho que foi em 2019. Uhum. Foi a última vez que eu estive lá, mas eu mantenho contato com algumas pessoas, né? Tem inclusive, uma dessas pessoas que é um amigo bem próximo meu, então eu Uhum. estou sempre em contato com ele. Agora, uma coisa que eu acho interessante disso, de quando eu converso com esse pessoal e das vezes que eu fui lá, que eu retornei, é, a, é nítida a diferença, né, do que é oferecido para os alunos e também para os docentes, também para o corpo docente, comparado com o que a gente vê nos Estados Unidos, né? Falando especificamente dos Estados Unidos. O suporte que os professores têm lá nos Estados Unidos, comparando com os professores daqui e também com os alunos, a diferença é um abismo, tem um abismo de diferença, né? O que acaba que só faz eu ter mais certeza de que eu fiz a escolha certa. Interessante que eu conversei com um amigo meu no primeiro episódio do podcast e foi justamente o que ele falou. Ele falou que às vezes a gente coloca a ideia de que os professores aqui ou que alguns acadêmicos são brilhantes e são, né, a maior inteligência do mundo por conta de tanto livro e tanta coisa que é produzido, mas eles não falam tanto do que está por trás, o apoio institucional, o suporte financeiro, como existe agências privadas de pesquisa que financiam essas pesquisas que você tem, né, no caso você está no campo do STEM, que é da parte, no caso no Brasil chama de exatas, até para pessoas que estão nas humanas ou nas ciências sociais também tem esse suporte, também tem essas empresas, ou não empresas, mas agências ou organizações que financiam a pesquisa para que haja esse volume todo de produção acadêmica que a gente vê nos Estados Unidos, né? Exatamente. A diferença é gigantesca. Por exemplo, essa parte de pesquisa, né? Com certeza tem vários portais que fazem isso, mas um que eu conheço, que eu utilizo, a FSU utiliza bastante, que é o Pivot, que é um site especificamente para mostrar ofertas de oportunidades, né, de financiamento de projeto de pesquisa. E então você entra lá e, sei lá, você pode pesquisar por agência de financiamento, se você quer procurar por o que seja financiado pelo governo ou pelo setor privado ou por área, e você encontra tudo. Enquanto aqui no Brasil eu não conheci como professor, porque eu era professor, mas era professor de faculdade privada. Em faculdade privada aqui no Brasil, simplesmente isso não existe, né? Financiamento para pesquisa simplesmente não existe. Mas, como aluno na Universidade Federal de Goiás, eu participei de um projeto de... voltou? Não, é que... voltou agora. Como aluno na Universidade Federal de Goiás, eu participei de um projeto de pesquisa e desenvolvimento e é algo muito limitado. Primeiro que, pelo menos aqui em Goiás, você tem ali, setor privado esquece, né? Você tem ali talvez umas 3, 4 agências do Estado que você pode conseguir algum tipo de projeto de pesquisa e desenvolvimento, mas que é algo muito restrito, muito direcionado para um departamento específico de uma universidade específica. Então, as ofertas são bem limitadas, né? Então, começa por aí você vai ver também o que é ofertado, quais os ganhos, não necessariamente financeiro, mas o retorno que o corpo docente vai ter para participar de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Brasil também é muito limitado, né? Então, chega aquele ponto que o professor, naturalmente, ele vai começar a se perguntar, vale a pena eu participar desse P&D, né?
Uhum. Nos Estados Unidos é exatamente o contrário, né? Tem tanta oferta, tanto investimento, e aquilo lá conta tanto para ele, para a carreira dele, que o docente mais quer é fazer parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. No caso, você também, além dessas agências, você encontra financiamento da própria universidade ou é mais externo, as grants? Se você fala lá na Florida State University, Na Florida State, é. tá, lá você tem tanto interno quanto externo. Claro que os internos, eles são bem mais limitados, né? Mas você tem também, então, sei lá, enquanto você vai achar aí projetos financiados pela NSF, Uhum. que, sei lá, você vai encontrar projetos de 800 mil, 1 milhão, 3 milhões, 6 milhões, tem umas coisas absurdas, né? Uhum. Os internos da universidade, geralmente é para um professor só, talvez para um grupo de 3 professores, um grant de 20 mil dólares, 50 mil dólares, né? Então é Uhum. bem mais restrito, mas tem as oportunidades também. O que eu acho bastante interessante, eu gosto muito da FSU por isso, por exemplo, eu não sei se a USF tinha, e se tinha, pelo menos divulgado não era, mas a FSU divulga bastante, são todo o apoio que o professor precisa, desde onde procurar por projetos, ofertas de funding, como escrever uma proposta, Uhum. como você estruturar aquilo, até a parte de budget, a parte de orçamento, porque no projeto você precisa ter lá descrito, né? Sei lá, se você submete um projeto de pesquisa falando que você vai precisar de $500 mil, você Uhum. precisa justificar esse $500 mil, né? Isso daí, por Isso. exemplo, é uma parte que para mim era um bicho de 7 cabeças, eu não tinha nem ideia. Eu tenho uma Uhum. ideia de algo que eu quero propor, mas como fazer esse orçamento, para mim, era um quebra-cabeça monstruoso. Então, a universidade tem uma unidade específica para isso, e não é assim de simplesmente eles darem um curso para quem quiser participar. Tem Uhum. isso também, mas tem um acompanhamento direcionado, personalizado. Então, se eu tenho um projeto que eu quero submeter, eu vou lá e falo com eles, né, tem a proposta, eu vou lá e falo com eles, eles vão me ajudar a criar aquele orçamento, a estruturar aquela proposta, bem bacana mesmo. O que aqui no Brasil, sei lá, talvez uma USP da vida tenha, né? Mas acaba que aqui no Brasil isso com certeza é exceção. E lá é a regra, né? Não, e interessante que até aqui no Hope College, que nem se compara o tamanho com relação à FSU, você tem esse departamento, porque É. aqui é um college que, de certa forma, tem interesse em incluir alunos com a pesquisa. Então, eu estou aqui estamos no verão, né, e eu estou com 2 alunos que estão trabalhando comigo, fazendo pesquisa. Ah, uma foi só pelo mês de junho, o outro vai até o final de julho. E isso, além de ser incentivado a incluir alunos na sua pesquisa, existe esse departamento aí que você falou, que tem o pessoal que está lá para não somente divulgando aonde se encontra grants nas áreas mais diversas, mas também você levando o seu projeto lá, eles vão te ajudar a escrever o proposal, né, que é a proposta para a grant, escrever o budget, que é. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, no caso da sua pesquisa, como é que é? Você tem estudantes que trabalham com você e como é que é essa incorporação de estudantes? Então, é, eu tenho. Entrei na FSU em 2018. E desde então eu tive alguns alunos que eu selecionei alguns alunos, mas por ser um período curto, né? Geralmente eu vinha um aluno para ficar, sei lá, o fall, ficar o primeiro semestre, ficar o segundo semestre, ou só o verão. Então acaba que eu ainda não consegui ter alunos para dar uma certa continuidade, né? Uhum.
a minha pesquisa eu faço mais em parceria com ex-colegas de pesquisa. Então nós temos um grupo aí que nós somos 4 ou 5 pessoas que nós estudamos, fizemos o doutorado junto na USF, Uhum. e nós criamos esse grupo para dar continuidade à pesquisa. Agora, a FSU, e claro, né, a maioria das universidades, elas, quando elas vão te ofertar, né, faz a oferta da vaga, daquela posição, eles incluem ali também um valor para você poder contratar aluno por um certo período, Uhum. né? Eu recebi esse valor e, inclusive, está até sobrando, né? Eu estou até procurando aluno para vir, para me auxiliar nisso, porque agora eu decidi que eu quero usar esse dinheiro para contratar algum aluno que venha para fazer o doutorado, mas também, quer dizer, ele vindo fazer o doutorado, eu sei que ele vai ficar comigo por mais tempo, porque esses outros alunos que eu tive foram assim, eles já eram alunos do mestrado, não tinha nenhum do doutorado, eles eram do mestrado. Então, eles já eram alunos do mestrado, o mestrado já é um tempo muito curto, né? Isso. Quando eles decidem fazer isso, eles já geralmente estão no último semestre. Então ele Uhum. vem, você passa algumas coisas para ele. Na verdade, assim, para o aluno é muito bom, é um ganho muito interessante, porque ele vai estudar por 6 meses, ele vai estudar alguma coisa que ele não tinha conhecimento nenhum, né? Uhum. Mas aquela retribuição, aquele respaldo para o professor, que acaba que a gente está sempre preocupado com publicação, né? Na área de É, pesquisa, no final das contas, o que importa para a gente é a publicação. isso. E esse só com um aluno que eu consegui ter esse tipo de retorno, e ainda assim, porque era um aluno que ele já estava, a pesquisa dele já era muito ligada à minha pesquisa. Então, por isso que deu esse casamento, né? É. No Mas caso, você esse, recrutando alguém mais cedo, então ele te acompanharia durante os anos. exatamente, a minha intenção é essa. Eu sei o quanto que eu tenho, eu sei que eu consigo com isso daqui pagar um aluno por 2 anos. Uhum. Então, eu quero pegar um aluno de doutorado, quer dizer, ele já tem aí pelo menos uma noção do que é pesquisa, porque Uhum. isso é uma coisa que eu acho interessante, a diferença do mestrado no Brasil e mestrado nos Estados Unidos. Geralmente, nos Estados Unidos, o mestrado não é tão focado em pesquisa, né? Uhum. Eles podem fazer um projeto, geralmente algo aplicado, né, algo mais técnico, não necessariamente algo acadêmico, muito acadêmico. Enquanto no Brasil, não. Pelo menos nas universidades federais, o mestrado já é algo bem acadêmico mesmo, e aí o doutorado seria a continuidade daquilo, né? Isso eu diria que é mais dependendo da área também, né? Ah, Eu, é? eu acho que na sociologia, por exemplo, o mestrado da USF, ele é bastante acadêmico. Inclusive, eles têm que ter a gente chama tese, mas é como se fosse dissertação no Brasil, que deve ser feito no segundo ano. E diferente do Brasil, por exemplo, eu fiz mestrado no Brasil, né? Então, eu tive o segundo ano praticamente sem aula, só para me focar a minha pesquisa. Aqui não, você está com Aham, aula e, ao mesmo tempo, você tem que produzir uma dissertação. O que é, assim, eu achei, assim, mais puxado nesse sentido do que, no caso, o meu mestrado entendi. no Brasil, em sociologia. Entendi, interessante. É porque no Brasil, o que eu vejo, e aí também pode mudar de programa para programa, mas o que a gente vê é que a maioria dos departamentos e dos orientadores, eles exigem que o aluno publique, nem que seja, você tem que publicar um artigo, pode ser em Uhum, congresso, sem precisar ter fator de impacto, nada disso, mas uhum, uma publicaçãozinha você tem que ter, né? Isso é o uhum, normal. é, Enquanto mas é igual você falou, às vezes é algo mais específico da área de exatas, né? Nos Estados Unidos, essa obrigação já não tem, na uhum, maioria das universidades na área de exatas, e eles até têm que fazer o que seria semelhante à dissertação, mas na maioria dos programas de exatas pode ser uma dissertação acadêmica ou pode ser uma dissertação de mercado, que seria um projeto, né, que eles chamam de projeto. uhum, Então, isso é algo que para mim, o ponto negativo disso
é que tem muita gente nos Estados Unidos, na área de exatas, que quando ele vai para o doutorado, ele tem pouco conhecimento do que é publicação, né, do que é pesquisa científica, como fazer pesquisa científica. Ele pode até já ter lido alguns artigos, mas aquela bagagem de saber como estruturar, como encontrar o tópico, como embasar aquele tópico, o que usar para dar corpo àquele artigo, eu vejo que eles têm uma dificuldade maior quando comparado com um aluno brasileiro que fez mestrado, né? O mestre do Brasil. Então, por causa disso, é que eu decidi que esse dinheiro que eu tenho agora, eu vou esperar um aluno ingressando no doutorado, né? E para ir financiar esse aluno, para ele poder ficar mais tempo e a gente poder colher frutos. Né? Você está procurando um aluno brasileiro ou não? Ou qualquer americano, qualquer lugar? Não, para mim não faz diferença. Eu, particularmente, eu prefiro o internacional. Mas pode ser brasileiro, pode ser de qualquer país, pode ser americano também, mas pelo comprometimento, eu prefiro o aluno internacional, né? O americano, eles pensam muito no salário, né? No quanto eles vão ganhar. Então, a chance de por exemplo, eu tive essa experiência, que inclusive era um aluno da graduação, americano, mas o pai dele brasileiro. E aí o pai dele falou, né, ô Diogo, meu filho ele tá procurando aí, né, alguma coisa para fazer, um projeto para ele pesquisar. Aí eu peguei e chamei ele lá no meu escritório, tá, acertamos as coisas, ele começou a trabalhar comigo. 2 semanas depois ele recebeu uma proposta de emprego numa empresa e foi embora. O que está certo, ele tem que fazer isso mesmo. Agora, a diferença é que o americano, ele pode fazer isso a qualquer momento, né? O aluno internacional, ele está vendo aquele estudo como uma oportunidade dele migrar definitivamente para os Estados Unidos. Isso. Então, você vê um comprometimento maior, né? Ele entende que aquilo ali é algo que ele tem que dedicar, né, como sendo um trabalho. Isso. Enquanto o americano jovem, pelo menos, eu acho que ele não enxerga aquilo como sendo um trabalho, né? Até mesmo as leis, né? As leis não permitem que o aluno internacional pegue um emprego antes dele terminar ou dela terminar o seu curso, né? Exatamente. Tem os momentos exatos ali que ele ou ela pode trabalhar, mas não é necessariamente durante todo o tempo. Eles têm que terminar o curso para depois poder aplicar para um trabalho, alguma coisa assim, né? Exatamente. Eu acho que assim, o aluno, a pessoa tem todo o direito de procurar, claro, ela vai procurar o que é melhor para ela, né? Mas para nós, como professor, como pesquisador, você quer poder fazer um planejamento, né? Então, quando você contrata alguém e aí essa pessoa sai no meio do caminho, essa quebra, eu sempre costumo falar o seguinte, eu costumo falar sobre tempo de retomada. Eu acho que o tempo de retomada, se uma pessoa sai, ou, por exemplo, se você está lendo um livro, e aí por algum motivo você tem que interromper aquela leitura, sair ali e voltar, dificilmente você vai iniciar novamente exatamente onde você parou, né? Você vai ter que voltar ali uma, 2 páginas para... então você vai ter que voltar ali 1, 2 páginas para você relembrar o que você estava fazendo. E numa pesquisa é a mesma coisa. Então, se o aluno, na metade do projeto, ele sai de uma forma abrupta, se é algo planejado, olha, eu vou ficar até tal tempo. Você, como pesquisador, tem tempo de procurar uma outra pessoa ou fazer o que for necessário para diminuir o impacto dessa saída. E com o aluno internacional, eu acho que a chance de ter essa quebra aí é menor. Né? Interessante. Antes da gente entrar na área de sala de aula, de ensino, deixa eu compartilhar aqui a tela mais uma vez para quem está ouvindo, não vai poder ver o que a gente vai ver agora, mas eu vou tentar descrever um pouco. Você está vendo aqui? Estou sim.
Então, Diogo, fala sobre essa pesquisa aqui e que resultou nesse livro bom, o assunto para mim é completamente obscuro, mas esse foi aqui o resultado da sua dissertação, da sua tese de Foi, doutorado. isso. Exatamente. Esse livro, ele, como você falou, ele é o resultado da minha tese de doutorado. No caso, E a tese ok. Nos Estados Unidos a gente chama de dissertação é, o produto do doutorado e a tese é o produto do mestrado, mas no Brasil a tese é o é o produto do contrário. doutorado. Ok. É, Então essa aí e- foi a sua tese. isso, esse foi a minha tese. E a minha pesquisa era o seguinte: eu sou da área de performance de redes, então, e segurança cibernética. Então, o que eu sempre pesquisei foi como você ter a comunicação entre sistemas digitais, né, entre computadores, entre qualquer tipo de aparelho digital que comunica principalmente através da internet, como tornar essa comunicação mais performática, melhor e mais segura. Uhum, E com a chegada da computação em nuvem, né, que acabou se tornando uma tendência e virou uma realidade hoje em dia, um outro problema que acontecia o que acontece ainda quando não se faz uso de computação em nuvem é com relação aos equipamentos que você precisa ter dentro de uma infraestrutura de computação, né? Então, por exemplo, na sua casa você tem o modem, né, que é o que permite você comunicar com a internet. O que acontece? Se você vamos supor que mudou a tecnologia. Então, se você tem uma ADSL na sua casa e de repente você vai contratar algum outro tipo de serviço, você vai mudar para um cable modem. Naturalmente, aquele modem que você tem vai ter que ser trocado. Você vai ter que sair de um que é o que você tem, que suporta DSL, vai ter que trocar ele para um outro que suporte cable modem, né? Então, a tecnologia, ela está muito atrelada ao equipamento, né? É que a gente chama de sistemas embarcados. A ideia da virtualização de serviços de rede é que você tenha um equipamento que qualquer em teoria, né? Mas qualquer que seja o serviço que você precise implementar, você não tem que trocar o caixote, não tem que trocar o equipamento. Você tem que fazer uma nova codificação, né? Você precisa de um novo software a ser instalado naquele equipamento, mas que uhum. vai te propiciar, permitir que você utilize essa nova tecnologia. Bem, agora, o problema é que quando você faz uso desse recurso, opa, desculpa, chegou uma ligação aqui, desculpa, Rodrigo, mas o Certo. problema é que quando você tem uma infraestrutura que faz uso de muitos dessa virtualização de serviços de rede, você está criando a dependência desses serviços, né? É uma Uhum, tecnologia inovadora, é uma tecnologia funcional, é uma tecnologia que traz muito dinamismo para a infraestrutura, sei lá, de uma empresa de telecomunicações, uma operadora de telecom, mas uhum, ao mesmo tempo traz novos desafios por ser uma tecnologia nova. Um desses desafios é a resiliência. Então, se você tem um equipamento que ele acaba que passa a tomar conta de vários serviços fundamentais, e se aquele equipamento falhar, o que fazer? Então, essa minha pesquisa é em cima disso, é em caso de problemas que possam vir a acontecer em uma infraestrutura de rede complexa, uhum, como que você pode resolver esses problemas de forma a que o serviço nem pare, ou se parar, para que ele pare por pouco tempo, né? entendi. Para que a empresa não tenha perda. Então, a ideia é essa. É algo focado em uma empresa de telecom, né, um provedor de telecomunicações que tem uma estrutura muito complexa e técnicas que podem ser implementadas para detectar de uma forma automática. Olha, tem um problema, isso aqui indica que vai haver um problema.
já vamos fazer uma mudança automática para que, caso aquele problema aconteça, não impacte no funcionamento da nossa rede e os clientes, por exemplo, não percam a conexão com a internet. Entendi. No caso, esse tipo de pesquisa que você faz, você poderia muito bem estar trabalhando no setor privado, na parte de pesquisa aí para essas empresas de comunicação, né? E você optou para ir. Exatamente. Por que você optou a academia ao invés O do setor motivo privado? de. Bem, primeiro, o motivo desse projeto é porque isso aí foi resultado daquele projeto que eu participei, né? Um grant que eu fiz parte, Uhum. era em conjunto a USF, a UMD, que é a Universidade de Maryland, e a UNM, que é a Universidade do Novo México. E era financiado pelo Department of Energy, do Departamento de Energia, como se fosse o que eu acho que seria a Enel, a ANEEL, Né? aqui no Né? Brasil. Uhum. E a preocupação deles, isso daí era um projeto voltado para a área militar, para os militares. Então, para os militares, quando eles têm uma infraestrutura própria, né, uma infraestrutura de comunicação própria, e várias coisas podem ocasionar a interrupção da comunicação para os militares. Então, foi financiado pelo governo, mas que, bem como você falou, é algo muito próximo e muito aplicável ao setor privado. Uhum. Mas é porque foi essa uma necessidade específica do governo. Entendi. E aí, como eu já estava nesse projeto, o projeto não foi exatamente esse ponto, esse tópico, mas a parte de resiliência foi a mesma. E então eu resolvi aproveitar o conhecimento técnico de indústria que eu tinha e juntar ele com a pesquisa acadêmica para gerar esse produto. Uhum. Agora, com relação à sua pergunta, por que eu escolhi o setor privado, o setor acadêmico, em detrimento ao setor privado? Porque no Brasil, aqui no Brasil, eu trabalhei nos dois. Uhum. Eu era analista de redes e eu era também professor. E apesar de gostar muito dessa parte técnica, eu gosto mais ainda da parte de pesquisa e Uhum. também no meio acadêmico você consegue, principalmente nos Estados Unidos, você consegue se planejar mais, né? O setor privado, às vezes você está empregado hoje, mas você não sabe o que pode acontecer, né? Então amanhã você já não está mais. E isso Entendi. porque na época de eu tomar a decisão nem existia pandemia, né? Uhum. Então é muito, o setor privado nos Estados Unidos é muito instável. Uhum. Eu acabei Mesmo, optando por ficar no meio acadêmico, mas eu ainda faço freelancing para algumas empresas do setor privado. entendi. Você falou da instabilidade do setor privado, mas até mesmo para o nível que você está, também tem certa instabilidade. Se brincar, talvez até maior, Uhum. porque apesar de ter mestrado, doutorado, hoje em dia a idade, pelo menos na minha área, né, conta muito. Então, eu concluí em 2018, eu estava com 37 anos. Uhum. Nos Estados Unidos, você tem uma molecada aí com 28 anos, às vezes até menos do que isso, terminando o doutorado, e com Uhum. aquela sede, né? Aquela sede de trabalhar. Geralmente, o meio acadêmico não é muito bem visto, não é muito atrativo para a maioria dos jovens nos Estados Uhum. Unidos. Uhum. Eu acho que é algo que se torna atrativo mais ali depois dos 30 e poucos, 35 anos. Então, o jovem, ele já tem doutorado e ele quer trabalhar numa grande empresa, porque ele acredita que ele pode fazer algo, fazer uma diferença, criar alguma coisa, né? Então, a competitividade é Uhum. muito grande mesmo. Então, eu até, inclusive, eu concluí o doutorado em maio de 2018. E aí eu ia entrar na FSU em agosto. Eu até peguei um internship de maio
até agosto, né, para trabalhar naquele período ali, no setor privado, e só serviu, esses 3 meses, só serviu para aumentar a minha certeza de que eu tinha que ir para o meio acadêmico mesmo. O Aham. ambiente é muito legal, eu gosto daquele tipo do ambiente do setor privado, mas quando você vê, né, você está vendo aquilo de perto, quanto de gente boa que está saindo e com aquela fome, e aí quando você, como é o seu caso também, né, que você tem esposa, você tem filhos, quer dizer, você não Uhum. pode se dar o luxo de fazer o que os jovens podem fazer aqui. Se É. precisar ficar 18, 19 horas na empresa, eles ficam, né? Isso. Então, eu gosto dos dois ambientes, mas eu acho que a segurança e a estabilidade, a facilidade de você se planejar no setor acadêmico é o que me chamou mais atenção. Entendi. Então, vamos, eu vou aqui só mostrar a sua página aqui na página institucional da FSU, né, no College of Communication and Information, na Florida State. Né, então, aqui tem todo o seu, bom, deve ser selecionado aqui, sua pesquisa, Tem que atualizar. e sua bio. E tem um link aqui para o seu site pessoal. Deixa eu Uhum. clicar aqui, que É que é... não tem nada também. Bom, mas está aí, eu vou deixar tudo isso na descrição desse vídeo, junto com a página do seu livro também, para as pessoas que quiserem falar com você. A gente Legal. vai entrar agora no último tópico, que é a parte de ensino, né? Então, a gente está falando sobre o mundo acadêmico, ele se divide entre várias coisas, não só ensino e pesquisa, mas são duas das maiores, vamos dizer assim, dos maiores braços da educação. Então, vamos falar. Eu queria que você primeiro falasse um pouco sobre como foi a sua primeira aula nos Estados Unidos. Como é que foi essa? Pois eu acredito que, assim, muito por o tempo de sala de aula que eu já tinha no Brasil, né, que eu comecei a dar aula no Brasil, eu comecei dando aula aos 18 anos em curso de inglês, Ok. né? Eu dei aula de inglês até, sei lá, de 2000 até 2003, depois eu passei a dar aula de cursos técnicos de informática, isso foi até 2008, e em 2008, aí eu comecei a dar aula, apesar de que eu ainda não tinha o mestrado concluído, mas eu já comecei a dar aula para graduação e especialização, né? Então, quer dizer, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já tinha de sala de aula, eu já tinha ah, 14 anos de experiência em sala de aula, né? Ok. Agora, claro, é um negócio totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente, né? Começar pelo idioma. Uhum. Mas que também foi bem aos poucos, porque primeiro eu trabalhei como Research Assistant e Teaching Assistant na USF. Uhum. Como Teaching Assistant, eu era responsável mais por passar os assignments, corrigir provas, corrigir exercícios, esse tipo de coisa, mas volta e meia o professor pedia que eu desse uma aula ou outra, né? Então eu fui pegando a experiência a lecionar em inglês, de forma que quando eu cheguei na FSU eu já estava mais preparado para isso. Agora, ainda na USF, a primeira vez que eu tive que dar aula foi aquele nervoso, né? O suor escorrendo pela perna, bate um nervoso mesmo, porque você fica muito, eu pelo menos, ficava muito inseguro com relação ao idioma. Apesar de eu não considerar que o meu inglês seja ruim, mas, obviamente, vai ter as falhas, ainda mais com o nervosismo junto. Isso era a minha preocupação maior. Não era nem tanto com o conteúdo, né? Era mais de, às vezes, falar uma besteira por causa da barreira do idioma. Mas que aí, quando eu cheguei na FSU, eu já estava bem mais acostumado. O que isso me assustou um pouco na FSU é que eu dei uma aula para graduação, a primeira turma que eu dei aula na graduação é uma matéria que é banco de dados, e como é o departamento de sistemas de informação,
que o pessoal trabalha muito com análise de dados, Big Data, né? Então, banco de dados é algo muito atrativo para eles. Então, o que aconteceu? Eu fui para dar, lógico, né, eu tinha visto isso antes, mas quando eu cheguei e vi, como tinha uma procura muito grande, a turma tinha 89 alunos. E aí eu pensei, 89 alunos, né, vai ser uma sala grande, mas quando eu cheguei para olhar que era no auditório, sabe aquele estilo de filme americano, aquele professor dando aula no auditório? É exatamente aquilo, Aham. E exatamente aquilo. você tinha um Quando eu microfone vi, para falar? tem Precisava de um microfone, microfone. tem aquele retroprojetor, Aham. igualzinho em filme, né? Quando eu vi aquele auditório lotado de gente, aí me Hum. bateu um nervoso. Mas aí, com o tempo, você vai acostumando, né? Essa turma aí que você deu essa aula, foi a única que você deu presencial ou você teve outras turmas presenciais? Essa é a única presencial que eu. Deixa eu ver. É a única presencial que eu ministro. Que eu Ok. ministrei e ministro. É. Ela acontece de forma recorrente? Acontece de forma recorrente. Geralmente ela é ofertada no fall, Que não é a, ofertada no spring, geralmente ela é ofertada no fall. Nesse fall eu não vou. Nesse fall vai ser só do mestrado, uhum, mas acredito que o ano que vem eu devo voltar a lecioná-la. uhum. No caso, o FAO é o segundo semestre, né? A gente está É, falando segundo de semestre. agosto em diante. Isso. Isso. Então, você falou assim que além do que você já tinha algum costume, ou alguma prática de ensino, mas falou que deu medo por conta da diferença de idioma e tal. O que mais você viu como diferente na sua experiência em sala de aula até agora? Ó, agora com relação à estrutura, à forma como a disciplina é ofertada aos alunos, muda tudo. Na minha opinião, muda completamente. Por exemplo, a primeira coisa que eu percebi, como isso ainda como teaching assistant, foi se você pegar alunos do Brasil, né, estudantes do Brasil, e que vão fazer engenharia, eu era teaching assistant do curso de engenharia elétrica. Então, se você Uhum, pegar alunos do curso de engenharia elétrica, você coloca qualquer problema de matemática para um engenheiro do Brasil e ele uhum, vai resolver aquilo com certa facilidade, né? Assim, coisas mais complexas mesmo. O que nos Estados Unidos provavelmente eles nunca nem viram, né? Só que a forma como eles vêm do ensino fundamental, passando para o ensino médio, até chegar no ensino superior, eles são criados, são ensinados baseados em experiência. Então, quando chega lá na graduação, algo que isso me marcou muito, é a noção do que eles vão fazer. Então, por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum você ver pessoas ingressando em um curso e com um ano e meio, 2 anos, ela largando. Por quê? Porque ela achava que aquilo ali é o que ela queria. Aí ela entra, ou é difícil, ou não é o que ela quer, ela larga. O índice de desistência é muito grande, né? E lá eu vi que os alunos, quando eles estavam ali no terceiro semestre, quarto semestre, eles já sabiam claramente o que eles iam fazer. Então era, por exemplo, assim, o professor ele tinha mania de, no primeiro dia de aula, ele pedir para cada aluno se identificar e onde o aluno se via daqui 5 anos. Eles descreviam aquilo com detalhes. Isso me marcou muito. Daqui a 5 anos eu vou ter aberto a minha empresa, que a minha empresa vai atuar na parte de montagem de transformadores, porque tem uma demanda, quer dizer, o que é dificílimo você ver no Brasil os alunos na graduação sequer sabendo o que ele vai fazer quando ele terminar aquele curso. Quanto mais uhum, mapeado desse jeito, né? Isso foi uhum, algo que me marcou muito. Pelo lado do professor, é aquilo que a gente já tinha falado, né? O suporte que o professor tem. uhum, Então, eu acho que o departamento estar preocupado com o que o professor precisa, estar preocupado com essa aqui é a área dele, isso aqui é o que ele vai lecionar. Eu vou perguntar para ele o que ele vai lecionar. Vou perguntar para ele a disponibilidade de horário. Ele que vai definir
como que aquilo vai ser ofertado, né? Uhum. Enquanto no Brasil, infelizmente, não, via de regra, não funciona bem assim. Por exemplo, o professor novo, na maioria pelo menos universidades federais no Brasil, o professor novo é o que vai pegar a bucha de canhão. Aquelas Uhum. disciplinas que ninguém quer ministrar é o que vão jogar para o cara, né? Uhum. Aí o professor quer fazer alguma pesquisa, não vai ter dinheiro para aquilo, ele quer fazer precisa de um laboratório para ensinar melhor, né, para os alunos terem um contato com a prática, né? Uhum. Nos Estados Unidos isso é muito fácil de se fazer, você tem esse apoio. No Brasil já é exatamente o contrário. Uhum. Então, essa parte do um sistema padronizado. A universidade, eu não sei a Hope College, qual sistema usa, mas é bem comum a gente utilizar o Canvas. Quase todas as universidades hoje em dia utilizam o Canvas, né, como sistema de A plataforma para ensinar online, né? a plataforma de ensino online, de acompanhamento, né? É. Você tem algo padronizado pela instituição. No Brasil não é assim, cada professor usa o que quer, cada professor faz do jeito que quer. Uhum. Então, e quando você padroniza, aí a instituição também dá o treinamento, ou seja, todo esse suporte para o professor e para os alunos também, que no Brasil, infelizmente, a gente não percebe, né? Quando tem, é algo que vem mais do professor, Uhum. não é algo institucionalizado. A minha experiência, quando eu era professor, eu fui professor à distância na UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba, no curso de educação à distância. E a gente usava a plataforma Moodle. Lá na época, claro, eu acho que foi extinto esse curso, mas, bom, era padronizado nesse sentido. Interessante que aqui no Hope College a gente usa o Moodle também, não é Ah, o é? Canvas, é o Moodle, é. E o Moodle, eu acho que o Moodle é de graça, por isso que é É. usado aqui. O Canvas, que foi minha experiência lá na USF, eu achei muito melhor. E antes do Canvas, eu usei também o Blackboard, que eu usei na Baylor. Mas eu achei o Canvas mais fácil de usar. Eu acho o Moodle muito difícil de usar, mas eu já me acostumei um pouco, porque eu já tenho um ano aí que eu venho usando. Mas, Por exemplo, a Universidade Federal de Goiás, aí o que eu falo da falta de padronização. Então, ela tem a infraestrutura, tem o Moodle, tem o outro, que é até um sistema proprietário, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uhum, tem esse sistema. Se não me engano, eles têm 3 sistemas diferentes. E aí, mas o professor usa o que ele quiser, é, né? Quer dizer, isso aí gera uma incompatibilidade entre o aluno sai de um curso, vai de uma matéria, vai para outra matéria, é, mudou tudo, né? Agora, você falando do Blackboard, a FSU utiliza o Canvas como sistema mais de acompanhamento, de assignments, de grading, né? Quer dizer, de quase tudo, com exceção das aulas. Aí as aulas, eles agora passaram a adotar o Zoom, mas eu ainda utilizo o Blackboard. Por algum motivo, eu gosto muito mais do Blackboard para aula online do que o Zoom. Eu gosto bastante da ferramenta. hum. É interessante. Eu não bom, eu nem sabia que havia esse sistema de câmera que você fala para dar É, aula. isso. Tá. Eu acho que na época que eu usei foi 2005, 2004. Eu Ah, acho que era não só o tinha ainda. Blackboard. Era tudo para escrever, fazer Chat, né? chat e fórum. Engraçado, sabia que o meu departamento, esse mestrado que eu dou aula, eles utilizam um sistema de ensino 100% online já tem 24 anos. Uau. Ou seja, há 24 anos atrás dava um curso de mestrado online. Era só nisso, era só através de chatting no começo, né? Só Uau. através de sala de bate-papo. É interessante. Então, assim, isso é interessante porque é o motivo pelo qual o nosso departamento teve muito menos dificuldade para adaptar a essa época de pandemia do que os outros departamentos. Porque nós Uhum. já estamos
tão acostumados a ministrar matérias online que não mudou muita coisa, né? Isso, interessante, cara. Ah, bom, e no caso eu imagino que você, utilizando essas ferramentas do Brasil, não houve nenhum problema com o seu período estendido aí, enquanto você estava impossibilitado de voltar aqui. Eu imagino que você utilizou as ferramentas sem nenhum problema daí, com a adaptabilidade e tudo mais. Sem problema nenhum. Utilizo elas daqui. O único detalhezinho, e que melhorou agora, né? Porque agora a diferença de horário está 1 hora só, Uhum. né? Mas que quando era de 3 horas, então eu dou as minhas aulas só à noite. Hoje, por exemplo, eu dou aula no horário dos Estados Unidos, da costa leste, das 8 às 10 da noite. Que tranquilo, porque aqui vai ser das 9 às 11. Uhum. Mas quando eram 3 horas de diferença, aí é que complicava, né? Mas agora não. Aí você entrava à madrugada dando aula. Entrava de madrugada dando aula. Interessante. Diogo, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente conversou sobre tudo que eu tinha programado. Me diga aí seus planos agora, se você volta ao Brasil, volta aqui aos Estados Unidos para esse semestre, ou se você vai dar aula daí. E fala aí depois uma sugestão, né? Eu Tá. termino com a sugestão, mas primeiro fala aí sobre os seus planos e a gente volta com a sugestão. O plano é eu voltar. Eu tô aqui porque eu tenho o passaporte da minha filha expirou, eu tenho que tirar o visto dela, né? Uhum. Então eu devo retornar aos Estados Unidos no finalzinho de agosto até metade de setembro. Então até setembro, se Deus quiser, eu tô lá em Tallahassee. E com relação ao meio acadêmico, eu agora vou investir, tentar focar mais na proposta de grants, né? Estou precisando conseguir começar a submeter algumas propostas aí. Quanto à indicação, igual eu falei no começo, Rodrigo, é engraçado porque achei interessante você decidir criar o podcast, porque é algo que eu gosto bastante, não é de agora, porque podcast acabou que virou, né, muito por causa da pandemia, acabou se tornando algo muito comum. Tem muitos podcasts, tem muito conteúdo, mas eu sempre gostei desde de quando surgiu a ideia de podcast, né? Uhum. E aí, por causa disso, a indicação que eu queria deixar era de um podcast específico, eu particularmente gosto bastante, não sei se você conhece, que é do Lex Fridman. Ele é um professor do MIT, professor de inteligência artificial, a pesquisa dele é em inteligência artificial, professor do MIT, um cara novo. Eu acho que provavelmente ele não tem minha idade, ele não deve ter 40 anos. É muito inteligente, e o podcast dele, apesar dele ser da área de inteligência artificial, quando eu falo dele, muitas pessoas acham que vai ser só sobre coisa de inteligência artificial, mas não é, são os mais variados assuntos, só convidando pessoas, né? Então, você vai encontrar lá entrevista com Elon Musk, com Joe Rogan, com cientista da NASA, é bem variado mesmo, vai desde temas como história dos Estados Unidos, ou para a parte de tecnologia também, para a parte de vida em outros planetas, Uhum. mas quer dizer, tem convidados das mais diversas áreas e Uhum. sempre são convidados que são conhecidos naquele tópico, né? Então Uhum. você sabe que se você encontrar um tema lá que te chama atenção, você vai escutar o que tem de mais novo, o que é de ponta, você vai escutar o estado da arte daquele assunto. Por isso eu gosto muito Uhum. dele. Lex Fridman. Lex Fridman, Lex Fridman, é isso? Friedman? Lex Fridman. Não tem o E, não é free. Não tem o E. Ok, Não tem o E. ok. Só para. Ele é professor no MIT.
Ele é professor no MIT. Que é MIT. Lex Fridman. Pronto, exatamente. Ótima sugestão. Eu vou olhar esse podcast. Eu acho que você vai gostar. Uhum. Você pode entrar no site dele, lexfridman.com, ou no YouTube, no Spotify, em todas essas ferramentas que tem podcast também, procurar por Lex Fridman. Ótimo. Muito bom. Muito obrigado, Diogo. Eu que agradeço. Eu achei que o nosso bate-papo foi muito legal e eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Beleza? Rodrigo, brigadão, cara. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bacana. Obrigado mais uma vez ao Diogo Oliveira por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Spotify e no YouTube. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.